Hora agora da nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado. Eu já converso com ele aqui, Theo Takar, editor-chefe do BDM Online. Theo do céu, vamos lá, né? A gente teria só super quarta, como se já não bastasse que hoje não seria super, seria uma hiper, que eu tenho brincado aqui desde o início da nossa edição do CNN Morning Call, justamente porque a gente também tem a divulgação do IPCA. E para completar o tempero do dia de hoje, Brasília, né? Então, meu querido, vamos lá para os principais destaques que você traz da agenda da Rosa Riscala. Bom dia. Cada dia está sendo um flash, né, Débora? Bom dia, vamos lá. Hoje é super quarta, decisão do Fed às 4 da tarde, pelo horário de Brasília, e depois Copom após as 6h30 da tarde. Nos Estados Unidos, as apostas aí em um corte de 0,25 ponto percentual são ampla maioria no mercado, aí com 89% das expectativas, segundo o CME Group, com juros por lá devendo recuar para a faixa de 3,5% a 3,75% ao ano, né? Aqui é certeza que a Selic vai ser mantida em 15% ao ano hoje, né? Tanto lá como cá, o que vai fazer diferença mesmo são os comunicados aí que poderão sinalizar como serão as decisões em 2026. Na entrevista que dará logo após a decisão, às 4h30 da tarde, o Jerome Powell terá aí o desafio de equilibrar a provável queda do juro com um discurso hawkish, devendo aí manter uma postura de seguir dependente dos dados econômicos, cuja divulgação ainda está prejudicada pelo shutdown. Desde a última reunião, no final de outubro, né, as divergências dentro do Fed se tornaram aí mais evidentes, né, com alguns membros do comitê passando a admitir publicamente as suas preocupações com a deterioração, né, do mercado de trabalho e com a inclinação mais dovish por conta aí de um novo corte hoje deve ganhar força. A decisão de hoje, né, também deve ser dividida e esse placar dissidente é importante aí para projetar como serão as ações futuras do Fed, né, sobretudo diante da saída do Powell em maio do ano que vem, quando o Trump aí vai nomear alguém do seu perfil, né, mais afinado aí com as suas convicções. Já por aqui, né, o BC deve manter o tom de cautela e continuará afirmando sua dependência dos dados econômicos, deixando a decisão de janeiro em aberto. Desculpa a deselegância em te interromper aqui nesse momento, mas era a chegada do ministro e no momento importante, né, que a gente tem aí em Brasília com todas as tensões, né, tudo muito à flor da pele por lá. Então vamos lá, Theo, você falava inclusive aqui sobre a questão da dependência, inclusive, de dados que a gente tem, né, inclusive, tanto lá nos Estados Unidos, né, principalmente para poder definir essa questão do placar e também a decisão de juros por lá, né? Exatamente, né? Lá fora continua dependente de dados e aqui o nosso BC também não deve ser diferente, né? O BC deve manter o tom de cautela, continuar afirmando também sua dependência de dados econômicos, deixando aí a decisão de janeiro em aberto, né? Depois de todas as mensagens conservadoras do Galípolo aí nessas últimas semanas, é improvável que o Copom dê um cavalo de pau na comunicação, né? Além disso, né, a reunião de janeiro só acontecerá no fim daquele mês, aí o que dá tempo suficiente para o Copom sinalizar se o início dos cortes começará ou não já nessa primeira reunião de 2026. Né? Os economistas estão divididos sobre esse timing, a maioria acredita que o afrouxamento só virá em março. Por enquanto, o que está valendo é que a política monetária está funcionando, mas de forma lenta, e que o mercado de trabalho permanece aquecido, que as expectativas de inflação continuam acima do centro da meta e que, na dúvida, o papel do BC é ser conservador, Débora. Pois é isso, né? E a gente segue acompanhando porque é um dia bastante importante, a gente sabe muito bem disso, mas falando, né, em questão de dependência de dados, a gente tem um indicador muito importante para ser divulgado logo mais, né? Antes, inclusive, da gente ter essa divulgação, essa decisão aqui do Banco Central do Brasil, a gente tem IPCA que deve sair, apesar de esse IPCA que vai ser divulgado hoje talvez não tenha uma interferência, né, tão pesada assim na decisão que sai logo mais ao final do dia, né, Theo? É isso aí, Débora, né? A inflação oficial, medida pelo IPCA, sai daqui a pouco às 9 da manhã. Ela deve acelerar aí de 0,09% em outubro para 0,18% em novembro, aí, pressionado pela manutenção da bandeira 1 de tarifa de energia, né? E pela alta nos preços das passagens aéreas aí nesse período. As projeções dos economistas são todas de alta, variando pouco, aí, de 0,16% até 0,26%. No acumulado de 12 meses, o IPCA deve mostrar uma ligeira melhora aí com alta de 4,47% em novembro, depois de marcar 4,68% em outubro e ficando aí abaixo do teto da meta do BC, que a gente sabe que é de 4,5%. Além do IPCA de novembro, a agenda do dia reserva ainda os dados semanais do fluxo cambial
e o Banco Central divulga às 2h30 da tarde. Em Brasília, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado deve votar o parecer de Alessandro Vieira aí sobre o projeto antifacção. Nos Estados Unidos, antes do Fed, vamos ter o índice de custo de emprego nos Estados Unidos do terceiro trimestre, que sai às 10h30 da manhã, e os estoques semanais de petróleo medidos pelo DOI ao meio-dia e meia e com previsão de queda de 1,6 milhão de barris. Na China, saíram ontem à noite os dados de inflação por lá. A inflação ao consumidor, o CPI, teve uma alta anualizada de 0,7% em novembro, ganhando aí uma força significativa depois do avanço de 0,2% em outubro. Apesar do ritmo forte, o resultado ainda veio dentro da previsão. Já os preços ao produtor, né, o PPI, ampliaram a deflação aí de menos 2% em outubro para menos 2,2% em novembro, uma queda maior que a projeção do mercado, que era de recuo de 1,9%, Débora. Theo, e vamos lá, né? Brasília, não dá para a gente deixar de falar. Vamos para o ministro. Nas últimas semanas, a gente. Não é nem o ministro, não, é o que a gente deve ter de repercussão mesmo aqui durante o dia de hoje, desse caos que aconteceu em Brasília nessa noite, né, de ontem. A gente sabe que tensões à flor da pele, como que a gente tem acompanhado lá em Brasília, sempre aumenta a questão de risco político, então como que o mercado pode reagir, né? Inclusive, pautas que foram colocadas aí a toque de caixa para uma votação. Tá ficando melhor que assistir a novela das 9 ultimamente, né? Cada noite Brasília é uma surpresa. E, obviamente, o governo foi pego de surpresa aí com a decisão do presidente da Câmara, Hugo Mota, né, de pautar a votação do projeto da dosimetria, que oferece redução de penas aí para os condenados pela tentativa do golpe de Estado. Compromisso aí firmado na segunda-feira por Mota com o ministro Fernando Haddad e com a ministra Gleisi Hoffmann, era só votar o do projeto do devedor contumaz, que é o que aconteceu de fato, né? O texto foi aprovado aí por ampla maioria com 436 votos. O que ninguém do governo esperava é que o presidente da Câmara colocasse a dosimetria. Foi um movimento aí de Mota, articulado com o Centrão, numa tentativa de acalmar a família Bolsonaro e reverter a candidatura de Flávio aí à presidência da República. A proposta foi aprovada no meio da madrugada, lá pelas 2h30 da manhã, por 291 votos a 148. Segundo o cálculo do relator, o deputado Paulinho da Força, né, a dosimetria deve reduzir a punição de Jair Bolsonaro de 27 anos e 3 meses para 20 anos e 7 meses. Mas o tempo de permanência em prisão, né, em regime fechado, cairá para apenas 2 anos e 4 meses. Paulinho disse que o projeto da dosimetria está pacificado também no Senado. O relator também consultou os ministros do STF antes de apresentar seu texto aí, e teria falado com Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. O mercado deve reagir bem até essa aprovação da dosimetria na Câmara, acreditando que, com isso, os partidos do Centrão abrirão caminho para fazer um gesto aí em direção à chapa do governador Tarcísio de Freitas, né, o preferido do mercado, mesmo com Flávio Bolsonaro ainda insistindo em manter a sua candidatura ao Planalto. Débora. É isso, vamos então acompanhar todos os dobramentos desse caos, né, lá em Brasília. Então, muito obrigada aí, meu querido, pelos destaques de hoje. Uma ótima quarta-feira para você, certamente muito trabalho. A gente se encontra aqui amanhã na nossa programação. Até amanhã. Tchau, tchau. Até mais.